Lucian, sempre achei que tinha uma boa noção do que era medo. Pequenas coisas, um barulho estranho no meio da noite, um filme de terror que me fazia olhar para trás quando apagava as luzes. Mas o que aconteceu naquela noite redefiniu tudo o que eu achava que sabia. Foi feito há alguns anos, durante o inverno. Eu, Matthew e Tyler, 3 amigos de ensino médio inquietos e entediados, decidimos explorar um túnel de esgoto no fim do nosso bairro. Sempre soubemos da existência dele, escondido sob um riacho pequeno, ao lado de uns prédios de escritórios que ficavam desertos e escuros à noite. Esses prédios abandonados, cercados de silêncio e sombras, pareciam guardar segredos que apenas a escuridão ousava conhecer. Brincávamos sobre o túnel, zombando de quem teria coragem de entrar, mas no fundo, sempre houve uma curiosidade que crescia silenciosa, latejando nas margens da nossa coragem. Naquela noite congelante, decidimos que era hora. O vento cortava nossos rostos e o chão rangia sob nossos pés, como se a própria terra sussurrasse advertências que preferíamos ignorar. Levamos trenós para fingir que estávamos apenas procurando um lugar para deslizar, caso alguém perguntasse. Estávamos cientes de que não deveríamos estar lá. Estávamos cientes do perigo. Talvez por isso tenha sido tão excitante. Mal estacionamos no estacionamento quando um carro de polícia apareceu, como se a noite tivesse olhos atentos. Um policial saiu e nos abordou, perguntando o que estávamos fazendo. Alguém tinha nos visto pelas câmeras de segurança. Tyler, rápido, disse que estávamos apenas procurando um lugar para andar de trenó. O oficial olhou fixamente para nós por alguns segundos eternos antes de nos mandar embora. Obedecemos, mas só por pouco tempo. Depois de dirigir sem rumo por cerca de 30 minutos, retornamos, estacionando mais longe, atrás de um dos prédios, onde as câmeras não podiam nos ver. O frio cortava o ar como navalhas invisíveis. Nossas respirações formavam pequenas nuvens densas enquanto descíamos a colina até o riacho. Cada passo parecia mais silencioso que o anterior, como se o mundo estivesse prendendo a respiração conosco. O túnel era ainda mais imponente de perto, uma boca escura e perfeitamente redonda, como um portal para outra dimensão onde a luz era proibida. Ligamos as lanternas e a luz fraca mal conseguiu rasgar o breu diante de nós. O solo dentro era surpreendentemente seco e o som do gotejar da água ecoava adiante, repetindo nossos passos em ecos distantes. As paredes estavam cobertas de pichações antigos, desbotados pelo tempo e pela umidade. Cada rabisco parecia um sussurro congelado no cimento, mas então algo chamou nossa atenção. Em letras vermelhas frescas, quase brilhando sob a luz fraca das lanternas, estava pintada uma data: 19 de junho de 1919. O ar pareceu ficar mais frio imediatamente. O grafite parecia novo, muito mais recente que o restante, e aquilo nos fez estremecer. Era como se aquela marca tivesse sido feita para nós, para ser encontrada exatamente naquele momento. Fingimos coragem, rindo nervosamente, mas à medida que avançávamos, o frio se tornava mais cortante, penetrando por dentro das roupas, da pele, dos ossos. Começamos a ver pequenas camadas de gelo nas paredes, reflexos trêmulos sob nossas lanternas, e círculos monstruosos pendiam do teto, como lanças prestes a se soltar. Foi então que vimos uma luz lá na frente. Por um instante tivemos certeza de que algo se moveu. Chamamos, mas apenas nosso eco respondeu, retornando distorcido, como se outra voz quisesse imitar a nossa. Continuamos, passos lentos, corações acelerados. Cada metro parecia mais pesado que o anterior. O ambiente parecia vivo, nos observando como um predador silencioso. De repente, um estalo violento ecoou da escuridão à frente, como se algo pesado tivesse despencado sobre a pedra. Congelamos. Não era nenhum de nós. O som veio de muito mais longe do que nossas lanternas podiam alcançar. Um som profundo, primitivo, que fez nossos instintos gritarem para fugir.
Entramos em pânico. Começamos a correr desajeitadamente, escorregando, tropeçando uns nos outros, desesperados para voltar à saída. Cada respiração era um rasgo de dor no peito. Cada passo parecia arrastado pela gravidade de um medo que não entendíamos. Quando finalmente emergimos no ar gélido da noite, estávamos ofegantes, tremendo de frio e terror. Era como se o próprio mundo estivesse mais escuro do que antes. Foi só então que percebi que meu celular havia desaparecido. Vasculhei meus bolsos desesperadamente, mas estava vazio. Tinha caído em algum ponto durante nossa fuga atordoada. Tyler e Matthew me encararam, ofegantes, olhos arregalados. Imploraram para que eu esquecesse o aparelho. Deixa pra lá, disseram, mas havia algo em mim. Orgulho, teimosia, talvez medo de deixar algo meu naquele lugar que me fez ignorá-los. Sem pensar muito, agarrei minha lanterna e voltei. Cada passo em direção ao túnel parecia mais pesado. A boca escura parecia maior, mais viva, quase pulsando sob a luz fraca da lua. O frio era ainda pior agora, penetrante, como se a própria noite quisesse me congelar onde eu estava. Tyler e Matthew vieram atrás de mim a contragosto. Atravessamos a entrada de novo e a diferença era palpável. O ar lá dentro parecia mais denso, quase sólido. A luz de nossas lanternas parecia ser engolida pelas sombras, como se o túnel não quisesse que víssemos o que havia lá. Avançamos em silêncio, olhos fixos nas paredes, no chão, atentos a qualquer sinal do meu telefone. Cada gotejo de água, cada rangido distante, fazia nossos corações darem saltos desesperados. Nós sentíamos que algo estava lá, nos observando. Com a ajuda deles, finalmente encontrei o celular, caído próximo ao local onde ouvimos o primeiro estalo. Segurei-o com força, como se aquele pequeno objeto pudesse nos proteger. E então veio o grito, um som áspero, agudo e enlouquecedor, ecoando das profundezas do túnel. Não era humano, era algo primitivo, violento, quase faminto. Sentimos a vibração do som nos ossos antes mesmo de processarmos o que acontecia. Não houve discussão, não houve hesitação. Corrermos como nunca antes, sem olhar para trás, sem falar, apenas correndo, como se nossas vidas dependessem disso. E talvez dependessem. Pulamos no carro, trancamos as portas e arrancamos em disparada pela rua deserta. O silêncio no carro era sepulcral. Até o som do motor parecia abafado, como se o medo nos envolvesse, mesmo longe do túnel. Quando finalmente cheguei em casa, pensei que tudo tinha acabado. Tomei um banho quente, deitei na cama e tentei convencer a mim mesmo de que tudo não passava de um mau sonho. Mas então, no meio da madrugada, a campainha tocou 2 vezes. Uma hora absurda, em que nem mesmo os insônicos costumam perambular. Meu pai, confuso e irritado, desceu para atender. Quando abriu a porta, não havia ninguém, nada. Apenas a noite, fria e silenciosa, encarando de volta. Nunca saberei se fomos seguidos ou se tudo não passou de uma coincidência terrivelmente mal sincronizada. Mas uma coisa é certa, Lucian. Aquela noite deixou mais perguntas do que respostas. E até hoje, quando o vento sopra frio e o mundo parece suspenso no escuro, eu ainda escuto o eco daquele grito vindo do nada. Às vezes, aquilo que deixamos para trás encontra um caminho de volta até nós. Se essas histórias fizeram você pensar 2 vezes antes de explorar o desconhecido, não esqueça de se inscrever no canal Lucian, Confissões de Terror, e ativar o sininho. Assim, você não vai perder nenhum novo relato e, quem sabe, talvez reconheça algum eco vindo da escuridão. Deixe nos comentários. Você teria coragem de entrar naquele túnel ou já passou por algo que ainda hoje insiste em assombrar suas noites? Até o próximo encontro. E lembre-se, o medo é paciente. Ele sempre espera.